De primeira na segunda, mais uma edição aqui nos estúdios do Portal Joinville, na minha sala aqui, com Aurélio Ramos, que bem-vindo, retornou aí depois de uma folga de uma semana, e Juliano Schmidt, hoje só com microfone. A nossa equipe de produção esqueceu de comprar os nossos aparelhos aí, você acaba dando nisso, né? Agora, programa pobre é isso, né, Aurélio? A hora que o programa ficar rico, aí que nós tiver na Globo, tipo Globo.com, aí desanda. Os assuntos de hoje não poderiam ser diferentes. Nós estamos aí no meio do segundo turno, do primeiro turno do campeonato da Série B. O Jack está fazendo uma mini excursão pelo Nordeste, pela região fria, né? Estão lá tive primeiro em Natal, no sábado, e amanhã estará em Juazeiro, para enfrentar o Icasa. E vamos fazer rapidamente um balanço aí do que foi esses dois jogos, a questão extracampo que continua, acredito eu, prejudicando o Joinville, e vamos ver como é que a equipe vai se comportar aí no jogo agora de amanhã, para saber qual que vai ser as novidades na volta. Bom dia, Aurélio. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcial, amigos do De Primeira na Segunda. Tudo pode ser pobre, só o conteúdo que não pode ser pobre, né? O conteúdo tem que ser rico sempre e, claro, isento. Bom, são dois jogos que a gente sabe que para a torcida, né, e para boa parte da imprensa, aliás, para toda a imprensa, na verdade, se espera aí no mínimo 4 pontos, né? Um já foi conseguido. O difícil vai ser agora conseguir o terceiro, os 3 pontos agora com o Icasa. Contra o ABC, o Joinville realmente jogou muito mal, né? Jogou muito mal o primeiro tempo. Falta de aproximação, muitos erros de passe, e quando o passe não chega com qualidade, o ataque, né, formado pelo Lima e o Ronaldo, não jogam, né? São dois jogadores de características parecidas, né, com pouca velocidade e mais jogo de definição dentro de área. O Arthurzinho, na minha visão, arrumou o time para o segundo tempo, né? Fez a substituição correta, tirou o Ronaldo, colocou o Edgar Júnior, logo em seguida também fez uma outra mudança importante, né? Que foi no meio campo, dando um pouquinho mais de movimentação. O time melhorou, em que pese, ainda sofreu contra-ataque. Aconteceu o primeiro tempo, o Joinville só sofreu ataque, né? Teve a única oportunidade com o Lima aos 46 minutos, uma bola que sobrou para o Lima sozinho. O Lima não chutou bem, não teve qualidade no arremate. Foi a única bola que chegou pro Lima também, a bem da verdade. E no segundo tempo o jogo ficou franco, né? O Joinville teve oportunidades, a equipe do ABC também teve oportunidades. E teve o lance capital do jogo, né? Que foi o pênalti, né? Em cima do Lima. Pênalti claríssimo, né? Claríssimo. Lance do Bandeirinha, que tinha que orientar a arbitragem para um penal. E infelizmente não foi dado pênalti, né? Seria importante até porque era um gol, né? O Lima poderia bater esse pênalti, concretizar o 1-0. E aí, tudo que nós estamos ouvindo agora, né, nas redes sociais, em boa parte da imprensa e tal, essa coisa típica de Brasil, né? Que é resultado, que é tirar técnico, que é vamos trocar, vamos criar um fato novo, não estaria acontecendo, porque daí a vitória viria. E com a vitória, né, o resultado, né, porque aqui no Brasil não se olha trabalho a longo prazo, não se olha estratégia, não se analisa, né, um trabalho que pode ser melhorado a partir, né, da continuação do trabalho de uma comissão técnica. O resultado faz a diferença. Então, um resultado positivo lá em Natal contra o ABC daria a paciência e a calma para o trabalho da comissão técnica e dos jogadores. Porque já começa, né, aquela conspiração barata de torcedor mesmo. Isso é conspiração de boteco, normal. Porque os jogadores estão fazendo o corpo mole. Porque... Isso não existe, gente. Isso aí não existe. Né? O time pode estar mal no jogo e tal, o jogador quer ganhar o jogo. O jogador quer vencer. Essa história de jogador derrubar técnico, isso aí é uma falácia. Tá certo, às vezes o momento, a química de um grupo não fecha e tal. Não é o caso do Joinville Esporte Clube. Por quê? Joinville, onde é que tá o Joinville? Tá lá na lanterna como tá o Avaí, que trocou de técnico, né? Tá entre os 4 do G4, como o Asa, que também trocou de técnico. Então, é só ser inteligente, né? Sei que não vai ser agora que nós vamos ser inteligentes,
Não adianta. Inteligência é cultura, é formação, é tempo, é leitura, é embasamento realmente técnico, né? Vai acontecer o quê? Não vai ganhar lá contra o Icasa, ou vai empatar, ou até mesmo se ganhar, é possível que seja demitido o técnico. Vamos fazer como fez o São Paulo. Deu certo? Não deu, né? E se espelhassem, né, nos grupos e times, clubes vencedores, seria fácil de resolver, né? Quem está ganhando, quem está vencendo, são as equipes que estão mantendo a comissão técnica, mesmo contra a imprensa e mesmo contra seus torcedores. É assim a minha visão. Um abraço Aurélio, Marcel, né, os amigos de primeira na segunda. Realmente, né, a gente falava até na semana passada a respeito de um Joinville que ia pegar um ABC que, embora estivesse na lanterna, seria até pior, justamente porque eles querem sair da lanterna, querem sair da zona do rebaixamento. Acredito que seja até pior do que uma equipe que esteja brigando ali pela parte de cima da tabela. Então o Joinville realmente no primeiro tempo não fez um bom primeiro tempo. A equipe do ABC perdeu a oportunidade, talvez por essa qualidade que a gente acompanhou, por isso que está na lanterna do campeonato, porque perdeu muitas oportunidades mesmo de fazer o 1-0, incompetência mesmo de ataque da equipe do ABC. Então ficaram no 0-0. Depois o Joinville realmente arrumou muito bem. A movimentação do meio campo ainda o Joinville está arrumando, está ajeitando. E a gente percebe que não estamos, após a parada da Copa das Confederações, no mesmo ritmo que estávamos antes da Copa das Confederações. A gente espera, lógico, que tem tempo para isso ainda. Estamos ainda no G4, estamos ainda sem grandes problemas, só que as vitórias que, como o Aurélio falou, resultados no Brasil que são necessários, né, para mudanças de cargos e tal, para não acontecer essas mudanças, os resultados, a vitória terá que vir, e de repente pode vir contra o Icasa, que vai ser outra pedreira, outro resultado complicado. Vem de uma derrota também em casa, aliás, né, o Icasa, né, um trocadilho meio complicado aí, mas o Joinville acho que não tem nada que seja muito grave, só precisa, lógico, né, vencer, e tendo 3 pontos acredito que vai resolver a casa e vai continuar a andar no campeonato muito bem. Eu vou assinar embaixo, muito o Aurélio fala e parece que nós combinamos antes aqui, Aurélio. Eu só falo assim, torcedor, deixe de ser burro. Eu vou falar uma palavra bem forte, irmão. Deixe de ser burro, de correr atrás da coisa errada o tempo todo. Então o torcedor que já na primeira tropeço já achar que o certo, de duas uma, ou não é jequiano, ou cara precisa rever completamente seus conceitos. Eu não consigo entender hoje a gente saber que tem as vaidades de uma diretoria, sei lá de quem, que possa querer fazer com que a coisa, até torcer para que não dê certo, para poder dizer que estava certo, é uma coisa. Agora o torcedor que ama o Jack, que gosta do Jack, sabe quando é que o Joinville deu certo. E sabe quando a maioria dos clubes deram certo. Né? E não são poucos exemplos. Ou melhor, acabam sendo poucos porque a rotina é tão estranha, tão errada que acaba... Então o Joinville tem que abrir o olho, saber que é o seguinte, em outras épocas, o Joinville ia lá, iria perder o jogo, jogando mal. O Joinville jogou mal e trouxe o empate. O Joinville tem um goleiro que é confiável, o Joinville tem um bom meio de campo, o Joinville tem uma boa dupla de zaga, o Joinville tem bons laterais, o Joinville tem bons atacantes, o Joinville tem um bom grupo. Uma hora vai jogar bem, outra hora vai jogar mal. O Corinthians ontem, contra o Atlético, empatou de 1-1. O pessoal fala maravilhas do Corinthians, e o Atlético é lanterna do campeonato também, ou estava lá embaixo. Então as pessoas têm que entender que não é o trabalho não é feito assim. Né? Obviamente é bom pegar um time mais fraco no desespero e matar. Mataria, gente. E a gente não precisa ficar chorando, dizendo, não sei o que. Essa bola aqui, foi o Ricardinho, né? Foi o Ricardinho que fez esse lançamento? Foi, né? Que o pessoal corneta, e eu sou um dos que falam um pouco mal do Ricardinho às vezes, mas ele meteu uma bola aqui de um lançamento de quase 40 metros e colocou o cara na cara do gol. E foi pênalti, muito pênalti. Ladrão, ladrão. Esse rapaz que tá aqui, esse bandeirinha, é vagabundo. Obviamente ele sabia que foi pênalti, mas ele, obviamente, dentro do processo de pressão, é lá de Alagoas, ele falou assim, não vou prejudicar o time aqui do Rio Grande do Norte. Mal sabe eles que isso aqui passou para não sei quantos lugares e que está sendo repetido agora, né, nesse programa de grande audiência. Pelo amor de Deus, isso aqui não é pênalti. O que é pênalti?
Se isso aqui não dá para marcar, o que se marca? Pelo amor de Deus, a bola não mudou de direção, não fez nada. Então é um negócio assim simples. Mas não, o Joinvilense é chorão, nós estamos que nem o Botafogo chororou. Não é isso. Infelizmente, o Joinville está sendo prejudicado novamente pela arbitragem. Ano passado já foi assim. O Joinville foi prejudicado mais de 10 partidas. Vocês podem... Eu tenho uma boa lembrança, o Joinville foi prejudicado contra o Ceará aqui, foi prejudicado contra o Ceará lá, foi prejudicado contra a ABC lá, foi prejudicado contra o Avaí mesmo ganhando, foi prejudicado contra o Atlético Paranaense. Não foi uma nem duas jogos que o Joinville foi prejudicado. E vocês acham que... Isso aqui nada é por acaso, infelizmente. O futebol é muito podre. É podre por querer derrubar o Arthurzinho logo depois de um cara que está fazendo um bom campeonato. Porque perdeu pro Sport e empatou com o Chapecoense. Quem é que não perdeu para o Chapecoense? O Sport é um time fortíssimo. E o Joinville teria condições de ganhar do Sport, como teria condições de empatar 2-2. Porque o Joinville teve a ânsia de ir pra cima. Aí os corneteiros que falam que o time às vezes joga na retranca, falam, não, porque o cara quis ir pra cima e fazer o gol, o time quis ir pra cima. Quer dizer que tá errado agora. O time teve a ânsia de fazer os 3 pontos e perdeu um pontinho que tinha garantido. Dane-se! A vontade de ganhar tem que ser sempre maior do que o medo de perder. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não sejam, como eu faria, um tio meu, orelhudo, entendeu? Pelo amor de Deus, vamos segurar nesse elenco, que é um bom elenco. Também é uma maravilha, mas é um bom elenco. Vamos segurar nesse time. Vamos dar toda a moral pro Arthurzinho, que é um bom técnico. Não é top, mas é um bom técnico. Está aí entre os da Série B, uns melhores. E mais do que isso, técnico tem que ter energia, tem que ter sinergia com o time, porque se não der sinergia com o elenco, não tem Jesus Cristo que faça o time andar. Não vão descer da cruz. Então, gente, por favor, presta atenção, não vamos Maria vai com as outras, vamos fazer uma corrente positiva, fazer o que algumas pessoas fizeram no Facebook há um tempo atrás, não vamos cornetear. E sobre o bastidor do Joinville, eu até me nego a falar. Joinville e Casa amanhã, gente, é um jogo tudo igual. Pegar o ABC lá, o pessoal às vezes pensa que o ABC é menor que o Jack. Aurélio, o ABC é menor que o Jack, Aurélio? Não é. Não é mesmo, né? Não é, né? O primeiro é para começar que é um time de capital, né? O ABC é de Natal, junto com o América de Natal. É uma equipe que é o maior campeão estadual do Brasil, né? São 50 e tantos títulos, né? Tem uma estrutura muito boa, um estádio bacana, um CT moderno também. Está num estado que vai sediar a Copa do Mundo, né? Então, para ter uma ideia, hoje o América de Natal constrói seu estádio, né? O Frasqueirão é um estádio próprio do ABC de Natal. E está sendo construído um outro, né, que é a Arena de Natal para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Então vejam só, e ainda tem Goianinha, que tem um estádio até bastante aceitável, Ceará Mirim, um estádio melhor que o do Atlético de Ibirama, melhor do que o Juventus de Araguá, um estádio bem organizadinho, novo até por sinal, ainda está em obras. Então, no Rio Grande do Norte, a capital Natal, tem realmente uma estrutura tão grande quanto a do Joinville Esporte Clube, que não tem estádio, né? O estádio aqui é municipal, inacabado, né? Joinville, se comparar a história do ABC de Natal nos últimos 10 anos com o Joinville Esporte Clube nos últimos 10 anos, nós vamos entender porque o ABC é mais forte hoje, né? Em matéria de estrutura. Mas não vive um bom momento do campeonato, né? A tabela realmente está lá mostrando isso, né? Mostrando que é um time que não deu o ar da graça. Mas o Joinville somou um ponto contra o Icasa, em Juazeiro do Norte, um lugar mais quente do que Natal, né? Vai ser calor também lá em Juazeiro do Norte. A equipe do Icasa tem alguma qualidade, né? Tá com 10 pontos na tabela, não é um time também fraco. O Oeste fez 2 gols no contra-ataque, um em bola parada, um que a bola quase nem entrou, mas entrou, né? Então não vai ser moleza, vai ser difícil também, mas o Joinville tem que mostrar um futebol mais forte. E aí a cobrança que eu faço em cima do Arthurzinho é essa, né? É vislumbrar, não deu com esse grupo aqui
no primeiro tempo, vai ter que fazer algumas mudanças, né? Também eu concordo que é preciso fazer algumas mudanças. Agora, para você fazer mudança, você tem que realmente treinar, ensaiar, colocar em campo com o tempo. Com o tempo. Não adianta você cortar os procedimentos, né? Ou abreviar procedimentos, que é normal num time de futebol. Você tem que fazer experimentos, né, nos treinamentos, nos jogos, para poder crescer. Então, contra o Icasa, eu penso até ao contrário, se o Joinville somar mais um ponto lá, estou feliz. Uma vitória, ótimo, né? Uma vitória seria importante, até para dar um clima melhor dentro do próprio Joinville Esporte Clube. E assim, sabe, Marcial, assim, a questão do torcedor. O torcedor, tá? Eu tolero. Torcedor é paixão, é o passionalismo na essência. Ele só olha o resultado, ganhou, tá ótimo, é o melhor time do mundo, perdeu, ninguém presta. Torcedor, gente, tá valendo. Inclusive esses de redes sociais, que não muda nada. Para mim são torcedores, alguns querem emitir opiniões e tal, que tem o direito, né, e tal, beleza, são seguidos por A ou B e tal. Mas agora, nós que hoje ganhamos para fazer as nossas análises, trabalhamos dentro do meio de comunicação, aí a gente tem que ser menos passional e mais racional. E eu, que fui, né, um torcedor de carteirinha, de viajar com a União Tricolor, aliás, de viajar com a raça tricolor, com a fúria tricolor, né, ainda com o Inferno na Torre, né, viajava com essas torcidas, né, que são as predecessoras aí da União Tricolor e da ATI, né, por exemplo, que são torcidas organizadas aqui em Joinville. Depois aí, começar a trabalhar em rádio e tal, e televisão, a gente aprende a pensar um pouco mais, analisar, adentrar esse mundo do futebol, que, como o próprio Marcial falou, é um mundo underground, é subterrâneo, né? Tem muitas coisas que vocês não têm noção, né? E infelizmente é assim, que não tem que vir à tona, porque vai tirar a magia, vai tirar a sua paixão, porque dentro do futebol, às vezes, tudo que está arrumado para dar de um jeito, lá dentro de campo transforma-se em outro, né? Agora, o momento do Joinville, na minha visão, é assim, é positivo dentro do campo e negativo fora dele, né? Então, positivo e negativo, né? É difícil, né, dar certo. São polos que, né, você tem que ter uma sintonia, uma harmonia entre todos os setores para que o trabalho a longo prazo renda o que a gente espera, que é o acesso. Ontem até eu vi uma entrevista do Gilson Kleina, né, que venceu o Figueirense, né? Depois do Figueirense ter buscado o empate, também foi para cima, tomou o terceiro. É assim, todo mundo quer vitória. Jogando em casa ainda, né? E ele falou uma coisa bem certa. Na Série B, são 4 títulos. Tem 4 títulos para um só levantar a taça. A taça, gente, é o menos importante. Para o Joinville pode ser importante, é o primeiro título da Série B e tal. Eu sempre falo, não quero ser bi da Série C e não quero ser bi da Série B. Eu quero ser bi da Série A. Aí sim, né? Se eu for bi da Série C é porque eu já caí de novo. Se eu for bi da Série B também, eu já caí de novo. Então, 4 títulos e a gente tem que brigar por um deles. Para essa partida do Joinville contra o Icasa, né? A partida acontece amanhã às 21 horas. O Joinville vai poder contar com o Eduardo na lateral direita, né? Retorna de suspensão e viajou já, inclusive, ontem para se integrar ao grupo que está indo para Juazeiro agora pela manhã e não vai contar com o Rafinha. Volta com o lateral, que é o lateral direito. O Eduardo não pode contar com o Rafinha, que suspenso pelo 3º cartão amarelo, já voltou a Joinville ontem mesmo e não está no grupo que viajou para Juazeiro. Então tem essa estreia do Denis Neves, né? Um ala que, segundo o próprio Arthurzinho, é um jogador, aliás, que ele gosta, por ser ala, por ser um pouco mais avançado, vai ter a oportunidade de começar jogando, vai ter a oportunidade de mostrar, né, o seu serviço. Ele que veio do Coritiba, recém-contratado. O Denis Neves é a mesma estatura, quase a mesma coisa que o Rafinha. A gente vai ver como é que vai ser o desenvolvimento dele de campo. E no mais, o Joinville teve, durante o jogo, a própria entrada do Martín Higuera, depois de muito tempo. A última partida dele foi diante do Santos, lá na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Se lesionou, voltou de lesão, entrou mais pro final do jogo, né? A gente sabe da qualidade que tem o Martín Higuera, é uma opção. Muita gente ouvi e li reclamando do próprio Wellington Bruno, né? Muita gente falando que apagou, não estava em campo, enfim.
Tem gente pedindo o Marcelo Costa de volta? Então é como vocês falaram, né? Futebol, aquela paixão, aquela coisa de ver resultado, perdeu, venceu. Então, Joinville tem essas possibilidades aí com o Denis Neves na esquerda agora, com o Eduardo também na direita, né? E o técnico Arthurzinho vai fazer um treino nesta tarde, último treino, para ver o que muda, se é que vai mudar alguma coisa nesse time, além, né, das mudanças das peças naturais por suspensão, por volta, ou então, no caso do Eduardo aí que está voltando de suspensão. Acredito eu que uma entrada do Eduardo, o Joinville vai ganhar em força ofensiva, não tenho dúvida já, isso mostra pelo número de gols, ao mesmo tempo pode pecar um pouquinho para a questão defensiva, mas é questão de organizar as peças ali. Lateral esquerda, na minha opinião, foi a parte mais falha no jogo contra o ABC, o tempo todo nas costas, o 1 contra 1 o tempo todo, dificilmente ganhava nesse 1 contra 1, o lateral direito do ABC fez boas jogadas aí pelo lado do Rafinha. Então, até acredito que ele tenha colocado o Francis no lugar do Wellington Bruno para tentar dar uma fechada e fazer o segundo. Porque realmente o Wellington Bruno também está tentando ajudar ele, mas não é para ver. O Wellington Bruno tem que jogar como quase do meio para frente, né? Se fosse com os jogadores abertos e tal. O Wellington Bruno tem que ser o 8-6, né? Aquele jogador encostado no atatacante, porque ele é inteligente, tem também o arremate de fora da área. O Rafinha não marcou e não apoiou, né? Ficou no meio do caminho. Isso mesmo, eu não sei, o Rafinha fez aquela partida contra o Asa que, nossa, destruiu, jogou muita bola e depois ele, não sei se pediram para ele se acalmar, não ir tanta frente. Ele acabou caindo numa mesmice aí, realmente tem que dar uma pensada. Ele é um bom jogador, tem uma boa bola parada, é um jogador útil, não tenho dúvida disso. Por que todo lateral é baixinho? Lateral esquerdo, principalmente. Tem algum motivo? Parar? Pela posição, pela mobilidade, né? Pela mobilidade. Mas já teve laterais mais altos. Papo Cauê, o Peixe, né? Que não era um lateral baixo. Né? Tivemos alguns laterais um pouco maiores, mas se tratando do Brasil, a tendência é ele ser um pouco mais de estatura reduzida. Acho que ficou meio... Roberto Carlos meio que fez escola aí, né? Eu me lembro de Carlos Alberto, me lembro não, né? Obviamente vendo na TV, Carlos Alberto, Luizinho Neto, laterais maiores, mas com a estrutura um pouco maior. Nós temos na história do Joinville Sport Clube 2 laterais espetaculares que não eram baixos, né? Tanto Jacenir quanto Alfinete, né? Não eram jogadores baixos. Eu ia chegar no Alfinete também, que na minha opinião foi o melhor que passou pelo Joinville. Tive a prazer, né? A satisfação de ver Walter, Alfinete, Léo, Leandro e Jacenir, Ricardo Nardelli, João Carlos Maringá, Geraldo Pereira, Wagner, que é meu amigo no Facebook, e o Paulo Egídio. Era um time, né, meu amigo? Contra o Icasa, o Juliano já acabou de fazer o serviço aqui, o Joinville está embarcando para Juazeiro, vai pegar com um desfalque apenas, só com o desfalque do Ricardinho, com o Rafinha, com o terceiro cartão amarelo. Eu acredito também que ele vai fazer alguma mudança no posicionamento dos dois ali na frente. Acredito que ele vai, de repente, trazer o Edgar Júnior e manter o Wellington Bruno. Essa questão de o cara já pedir Marcelo Costa. Nós temos dois belos camisa 10. Tem que saber usar, aos poucos eles vão entrando o restante do time tem que flutuar um pouquinho em volta dele. Eu acho que eles têm que estar o tempo todo caindo muito pelos lados. Eu acredito que teria que se concentrar um pouquinho mais no meio. O Ricardinho hoje é esse homem do privilégio de ficar um pouquinho mais posicionado ali pela direita ou pelo meio. O passe que o Ricardinho deu pro lance do Lima ali foi... Às vezes é nesses lances que a gente sente o motivo do Ricardinho ser quase eterno, porque não é possível que Arthurzinho, Leandro Campos, Arthur Neto, todo mundo não entenda nada de futebol, só nós torcedores, ou os torcedores, ou nós da imprensa, ou quem quer que seja que entendemos alguma coisa. O Ricardinho obviamente tem qualidades. O problema do Ricardinho, quando ele tem que voltar um pouquinho, ele não tem posição física. E às vezes ele recebe uma bola, ele consegue perder a bola recebe aqui e ele não consegue dar sequência da jogada com um pouquinho de marcação. Quando ele tem um pouquinho de liberdade e começa a saída de bola, que o time já está um pouquinho espaçado, o time do ABC, ele consegue meter as bolas e consegue fazer o time jogar. Quando ele tem que se movimentar mais, aí acaba perdendo. Mas eu acredito que o Ricardinho tem o seu valor, sim, é importante para a equipe, e não é à toa que os nossos técnicos estão sempre olhando. Um dos outras pautas que eu tenho aqui, além não é essa do futsal aqui, deixa eu voltar aqui, por favor.
essa tecnologia na mão de primata, como diria meu amigo Eduardo Paiva, é uma porcaria. Então, a cornetagem a gente já falou um pouquinho. Amanhã eu acredito que o Joinville vai buscar os 3 pontos, eu vou explicar por quê. O Icasa, embora não seja uma equipe ruim, acho que uma equipe mediana para baixo, levou um sapeca do Oeste. O jogador do Icasa deu uma voadeira, não é nem uma voadeira, aquilo foi um golpe da lá Anderson Silva nos bons tempos, não na época que ele ficava correndo em volta da galinha. Ele quase matou o jogador do Oeste, né? Ele deu uma entrada com sola de baixo para cima, estragou o rosto com 4 fraturas diferentes. Mas o Icasa está na posição intermediária, quer queira, quer não queira, não existe aquela pressão toda que o ABC recebeu, e a gente viu o time do ABC correndo em alto, né, do início ao fim, marcando pressão. Só ali a partir dos 25 o time do segundo tempo começou a espaçar um pouquinho, até porque o desespero começou a bater, e cansou, né? Mas teve um preparo físico assim, foi bem invejável, porque é difícil o time que fica um tempo todo correndo e mais uns 15, 20 minutos do segundo tempo. Então, realmente, isso ali foi... E aí depois o Joinville começou a aproveitar. O Icasa não vai ter isso. É um time um pouquinho mais técnico, não corre tanto, não é um time tão de corrida. Tem ali um outro jogador mais técnico. E eu acredito que por não ter essa pressão de estar na rabeira, eles possam achar que, até vendo o jogo do Joinville contra a BC, pode achar que o jogo possa ser possível de ganhar. E é nessa hora que se perde o jogo. Essa é a minha opinião. Eu queria botar na pauta aqui um pouquinho só da categoria de base. Ontem ou foi sábado? Sábado, o Joinville pegou o Palmeiras. Até onde eu vi, eu tive que sair. O Joinville está perdendo 2-0 e eu vou citar apenas 2 coisas. Obviamente, o trabalho é muito incipiente, muito novo. O Joinville não tem tradição de trabalhar com seriedade na base. Eu espero que agora esse trabalho seja sério, afinal de contas o dinheiro está sendo investido. Fabinho, eu acho que é um cara que também está aprendendo se o pessoal jogar, se ele conseguir fazer os atacantes jogarem que nem ele jogava, se surgiu um parecido com ele, na minha opinião já é um bom resultado. Os laterais meio parecido com o Pará, o lateral esquerdo que o Roberto Pugliese também gosta, principalmente o lateral esquerdo baixinho, truncadinho, ainda não tem o dom do passe, mas tem o dom da velocidade. Mas eu peço atenção para um jogador. Embora tenha saído aos 22 minutos do segundo tempo, ofegante, não conseguia mais nem falar. Roberto, o nome dele, um volante 5 alto, bom passe, joga de cabeça erguida, a bola vem, ele mata no peito, já botando na frente. Presta atenção nesse nome. Não sei se vocês viram, não sei como é que terminou, se terminou realmente 2-0, terminou 2-0, o Juliano está fazendo assim com a cabeça. O que vocês viram, se vocês acompanharam o Sub-17, como é que vocês estão vendo o trabalho de base do Joinville, Aurélio, que a gente não teve condições de trabalhar sobre isso, falar sobre isso ainda? O trabalho de base dentro do Joinville Esporte Clube, com certeza tem um divisor aí, né? Um divisor de águas importantes, né? A partir do momento dessa estrutura nova no CT, né, para trás e em diante. Joinville trouxe 2 profissionais de qualidade, tanto Fernando Gil, né, que comandou a equipe multicampeã do Figueirense, e já faz um excelente trabalho no Sub-20. Vocês vão ver um time Sub-20 muito forte na Copa do Brasil Sub-20, no Catarinense, onde lidera. E o Fabinho ele tem experiência. O Fabinho já trabalhou com a base no Japão e já fez um trabalho de base no Paraná Clube. Então, também tem um bom trabalho. Eu vejo o time juvenil, e boa parte dele ainda está no primeiro, segundo ano do juvenil, ainda tem um ano ainda para desenvolver dentro da categoria juvenil, e eu vejo algumas qualidades em alguns jogadores, né? Eu gosto dos 2 laterais, né? Bons laterais. Esse volante número 5 tem alguma qualidade. O Cadu, meia, número 8, muito bom jogador. O Rafinha, atacante, muito bom jogador. Então tem alguns jogadores interessantes no juvenil, que faz bela campanha no Catarinense também, né? Agora, como você falou, é um começo de trabalho e, mais do que nunca, a gente tem que fazer comparativo com quem está fazendo um trabalho bom, de qualidade, há longo tempo. E o Joinville pega, nessa Sub-17, de cara o Palmeiras. Você já viu a compreensão física dos jogadores do Palmeiras? É compreensão de juniores, juvenil, ou juvenis, com compreensão física de jogadores juniores. Eu tenho visto isso já aqui há algum tempo aqui em Santa Catarina, quando eu assisto, eu acompanho os jogos da base, quando eu vejo Joinville e Criciúma, Joinville e Figueirense, já cansei de olhar assim, vai jogar junior agora? Não, esse é o juvenil.
time do Criciúma. Jogadores altos, fortes, porque tem um trabalho, né, de formação maior. E esses times, eles conseguem jogar para a parte de cima, os profissionais, jogadores formados na base, coisa que o Joinville não faz, né? As últimas gestões do Joinville é preferível trazer gente de fora do que dar oportunidade para 1 ou 2 jogadores da base. Eu espero que isso mude, né? Porque é o discurso do Nereu Martinelli, presidente do Joinville Esporte Clube, que o ano que vem ele quer ver 3 ou 4 jogadores da base no time de cima. Esperamos que isso se concretize. Sobre essas categorias de base, eu tive a oportunidade apenas o jogo da ida, aqui mesmo na Arena, né? Não vi e o jogo na TV, embora estava acompanhando via rede social, que é bem diferente, inclusive, mas a gente viu que realmente a qualidade de um jogador também chamado Evandro, que faz uma função de terceiro zagueiro, esse sim o 5, o Roberto é o 7, mas enfim, a numeração também não importa muito. Ele jogou com 5, Roberto. Nesse jogo, que ele jogou que ele fez uma mudança, ele botou o Marcos Paulo, ele tirou um zagueiro, por isso que o Evandro jogou com outro número. Mas então, justamente que eu vi a primeira partida, mas esse jogador Evandro também é um bom jogador, além do Roberto, o próprio Cadu. Dá para destacar alguns bons jogadores e é lógico, como a gente já falou até na semana passada, uma reformulação que está sendo feita no Joinville Esporte Clube, com 2 trabalhadores, que o Fabinho, a gente acompanha muito no campo 1 ali do CT, trabalha muito, o Fernando Gil também trabalha muito, e não é à toa que, né, ele chegou e foi campeão 5 vezes pelo estadual, na frente do Figueirense, e mais 2 finais ainda que ele ficou no vice-campeonato, mas a gente vê que é um trabalho bem feito que está começando, e como está começando não adianta, o resultado é ótimo, ser campeão vai ser muito bom, são líderes dos estaduais, fizeram uma boa partida diante do Palmeiras, embora perderam a primeira partida, mas eu acho que faz parte de um começo promissor. Se mantiverem esse trabalho sério que os 2 treinadores estão fazendo, se não viver de resultados, né, que perdeu vai embora, como acontece muito com os profissionais, eu acredito que da mesma forma que os profissionais precisam, as categorias de base mais ainda precisam, e vai ter bastante sucesso aí, grandes jogadores que o Joinville vai precisar, e aquela coisa que a gente sempre fala, né, de revelar jogadores, que é o que o Joinville precisa principalmente para a receita. Eu ainda quero agregar aqui no meu comentário sobre a base, que tenha-se coragem de fazer o que os times grandes fazem, né? Santos, Corinthians, Flamengo. O jogador é juvenil, tem 16 anos, mas é destaque, é bom jogador, dá oportunidade para ele em cima. Bota o cara para jogar, né? É claro que os campeonatos estaduais são mais oportunizam, né? De repente, condição de você lançar um jogador do que uma Série B e tal. Vem a Copa Santa Catarina, que o Joinville precisa disputar em alto nível, então, mas é a oportunidade de você colocar para jogar. Vai esperar o cara ir pro junior, não é assim. O jogador, quando é bom jogador, ele é bom jogador, né? Então tem que dar oportunidade. O Santos está fazendo isso, né? Tem 3, 4 jogadores jogando lá com 17, 18 anos. Os times grandes fazem, então o Joinville precisa se espelhar em quem dá certo. Muito bem, acredito que o trabalho seja isso mesmo. No último programa, eu e o Juliano falando a respeito disso. A gente acompanhou já o Joinville bem de dentro, uma das coisas que é importante, e se não fazer isso que o Aurélio está falando, que de oportunizar, e tem que preparar. O Santos, por exemplo, o problema por que o Santos demitiu o Muricy Ramalho? Não é porque o Muricy está fazendo uma campanha, porque não sei o quê. Não era isso. O problema do Muricy é o seguinte: o Muricy não sabe trabalhar com um jovem. Não sabe, nunca revelou ninguém. Isso aí ele disse que sim, ele precisa fazer time para ser campeão. Essa é a vocação dele. E às vezes o mais importante não é ser campeão. Às vezes o mais importante é tu formar 2, 3 jogadores e esses jogadores poder se destacar e o clube fazer dinheiro com isso. Infelizmente, nós estamos dentro de um processo que é negócios. Se o clube não conseguir se sustentar, se não conseguir vender 1 ou 2 atletas, um abraço. No jogo de sábado ainda, o pessoal que estava da ESPN, que estava transmitindo o jogo, até falou: o Joinville, o pessoal aqui de São Paulo reclama que o Palmeiras não consegue formar jogadores, né? O jogador da base, o Palmeiras não consegue subir, não consegue ser aproveitado, e por aí. E realmente é uma verdade. O Palmeiras não tem nenhum tipo de pelo menos por enquanto, não tem nenhum processo de subida natural. E eles falaram do Joinville. O Joinville tem esse processo. Revelaram o Ramírez, Edgar, Dogão, eles começaram a citar os jogadores que eles conhecem, e aí eu quase que a minha vontade era ter pego um telefone e falar: jovem, não é bem assim, né? Esse pessoal meio que surgiu por acaso, né? Infelizmente, não foi um trabalho, foi um belo trabalho de triagem, isso sim, de garimpagem,
mas as oportunidades que eles tiveram no time profissional Joinville foram muito pequenas. Afora o Ramires, que realmente é um extra classe, né? Mas eu me lembro do Doglão jogando bem o campeonato estadual, na época que eu fui diretor ainda, e eu me lembro que o presidente falou assim, não consigo entender por que o técnico usou ele, o dois, agora chegou não sei quem, ele tirou o Doglão e aí logo na sequência veio uma proposta para levar o Doglão, né? Tipo, alguma coisa a mais tinha, né? Então alguém mais tinha visto um crioulo de quase 2 metros de altura, forte, com alguma qualidade com a bola no pé, né? E obviamente os olheiros estão aí para ver isso. Para a gente encerrar rapidamente, falando um pouquinho da Crona, a Crona joga hoje, né, contra o Minas, às 19h15 no ginásio da Univille. Não vai jogar no Cal porque tem o Festival de Dança. Então os ingressos estão sendo colocados à venda na H Esportes do Costa Silva. E o jogo hoje, um jogo importante, o Joinville venceu a primeira contra Florianópolis, essa já é a segunda partida hoje contra o Minas, que é um bom time, um time leve, time que já inclusive incomodou o Joinville na Taça Brasil aí, vencendo a final. Queria deixar à disposição para vocês dar a fala final aqui, torcendo para que eu finalizando já, torcendo que o Jack tenha uma boa partida amanhã, que o clima possa voltar a ficar bom, porque o clima entre o técnico e a equipe, a gente sabe que é um clima bom. Vamos ver se o restante também ajuda. Aurélio, suas considerações finais. Chamar o pessoal para esse jogo da Crona Futsal, né? Hoje não tem aula na Univille, então, né? Hoje a Univille não vira ressacada aqui em Joinville, né? Dá para ir acompanhar, o jogo é 7h15, né? Já sai do seu trabalho, tá na Industrial aí, ó, já sai direto para a Univille, vão acompanhar, jogo importante, difícil contra o Minas, e o Joinville Esporte Clube, gente, torcedores, né? E toda nosso trade jornalístico aí e tal, né? Vamos pensar positivo, vamos buscar esses 3 pontos contra o casa, dar tranquilidade, né, pro Arthurzinho trabalhar e aí o time crescer. Senão vai ser complicado a gente pensar um dia em ser time grande. Vamos buscar os 6 pontos, né? Os 3 da Crona e os 3 do Joinville Esporte Clube também nesta terça-feira, como o Aurélio bem disse. Então, o Marcial também, os ingressos a R$20, na hora R$25, né? Essa segunda fase, os dois são líderes do campeonato, são os melhores ataques, inclusive. E realmente, vai pegar um Minas que é muito complicado. A gente espera uma vitória, até porque é em casa, da equipe da Crona Futsal e também do Joinville, que joga diante de casa, longe lá em Juazeiro, tá bem melhor, no calorzinho, do que a gente aqui nesse frio, mas a gente espera que esquente, mas com vitória, comemoração da vitória do Joinville e também da Crona. Obrigado a você que nos assistiu, vamos torcer pelo Jack, torcer pela Crona, e até um De Primeira na próxima segunda-feira.